Olha, lá no século XIX, o Rio Purus, ele não era só um rio, sabe? Era muito mais que isso. Era uma fronteira, cheia de mistério, cheia de ambição para o Império Brasileiro. Pensa num território imenso, vivo, e que para o pessoal da corte lá no Rio de Janeiro era um completo desconhecido. E claro, para desbravar esse mundo todo, o que eles faziam? Montavam expedições. A cena devia ser mais ou menos assim, ó. Canoas lotadas de remeiros indígenas, soldados com suas armas, pilotos super nervosos, toda essa máquina, essa engrenagem de exploração com seus instrumentos, seus decretos, tudo isso girava em torno de um único homem. E um nome era sussurrado, repetido, quase como se fosse a chave para sobreviver naquela selva. Era esse o homem, o eixo, sabe? O centro de gravidade de tudo. E é isso que nos leva à grande pergunta que está por trás de toda essa análise. Como é que pode o homem mais crucial para essas missões, o verdadeiro mestre do Rio, ter sido praticamente apagado da história? É uma pergunta em tanto. Então, para a gente entender de verdade quem foi Manuel Urbano, a gente precisa primeiro entender o mundo em que ele vivia, sabe? O sistema em que ele operava. E a gente pode chamar esse sistema de a máquina das expedições. E olha, essa máquina, ela era brutal. Simplesmente brutal. O sistema funcionava basicamente convertendo corpos indígenas em força, em motor. Aquele conhecimento ancestral todo sobre o rio não era visto como sabedoria, não. Era só um recurso para ser explorado. A presença indígena ali era transformada em obediência, na base da força, na base da arma. Era um sistema de extração. E não só de riquezas, não. Era extração de vidas e de saberes. Então, aqui está o ponto central de tudo, o ponto crucial. O Manuel Urbano, ele não era um herói que agia por fora dessa engrenagem. Não, ele atuava por dentro. Ele era o prático, era o guia, mas num sistema que dependia totalmente da mobilização forçada dos povos originários para tudo isso aqui. Remeiros, carregadores, guias, enfim. E isso, claro, cria um cenário moralmente bem complexo que a gente precisa encarar de frente. E é exatamente aqui que a história dele fica fascinante de verdade. Porque dentro dessa máquina toda, surgem duas formas de autoridade, sabe? Dois tipos de conhecimento que são completamente diferentes um do outro. De um lado, a gente tinha o que podemos chamar de saber do papel. Esse era o saber dos engenheiros, dos oficiais do Império, com seus instrumentos de medição, seus cálculos, seus relatórios. Era um conhecimento bem abstrato, né? E muito frágil diante da umidade e da malária. Do outro lado, tinha o saber dos calos, o conhecimento do Manuel Urbano. Um saber que estava no corpo, gravado na pele pelo remo, validado pela experiência pura e pela confiança que ele passava. Pois é, e essa citação aqui, ela ilustra isso perfeitamente. A liderança do Urbano. Ele não era o tipo que ficava dando ordem lá da popa da canoa, sabe? De jeito nenhum. A autoridade dele vinha do exemplo. Ele era o primeiro a pegar o machado, o primeiro a dividir o esforço com todo mundo. Ele liderava com o próprio corpo e, olha, isso, no meio da floresta, valia muito mais do que qualquer patente militar. E para a gente entender o poder desse saber dos caulos, não tem nada melhor do que uma comparação direta. Vamos dar uma olhada na expedição oficial, aquela liderada pelo engenheiro Silva Coutinho, um homem típico do saber do papel. A missão dele, que tinha navio a vapor, tecnologia de ponta, tudo do bom e do melhor, durou só 60 dias. E por que acabou tão rápido? Fome. Simples assim. Falta de comida. O tal homem competente, com todo o aparato do império por trás, simplesmente não conseguiu se sustentar no rio. A barriga vazia acabou vencendo a expedição. Agora, vamos colocar isso lado a lado com as jornadas típicas do Manuel Urbano. O contraste é gigante. As expedições dele, feitas em canoas rústicas, viu? Duravam, em média, 9 meses. A diferença é brutal. Não tem outra palavra. E como é que ele conseguia isso? Simples. Ele não dependia de comida enlatada que vinha de fora. Ele vivia do que o próprio rio e a floresta ofereciam. A expedição dele era sustentada por esse conhecimento profundo do ambiente. E isso, olha, ilustra de uma forma brilhante a diferença que existe entre visitar o rio e pertencer a ele. São duas coisas totalmente diferentes. Mas o Manuel Urbano era muito mais do que só um guia experiente. A identidade dele era tão complexa que o colocava numa posição única, a de um tradutor entre mundos. É que ele não se encaixava, sabe? Não cabia nas caixinhas do sistema colonial. Ele era um homem negro com ascendência mura, fluente em várias línguas indígenas. Então ele vivia num espaço entre. Ele não era um oficial do império, mas também não era um dos indígenas anônimos que estavam lá remando as canoas. E era justamente essa posição ambígua, essa era a fonte do poder dele.
Entre os diferentes povos da região, ele era conhecido como o Negro Bom. E olha, isso não é um apelido qualquer, não. Esse nome indica uma relação que foi construída na confiança, no respeito, e não na coerção, na repressão. Era um reconhecimento que veio da convivência, do trabalho lado a lado. E era essa habilidade dele de criar laços que, no fim das contas, garantia a sobrevivência de todo mundo. Então, fica a pergunta, né? Como é que a gente deve enxergar ele? Como um herói ou só mais uma peça dessa máquina colonial? Talvez a resposta não seja nenhum nem outro. Ele é mais como uma rachadura no sistema. Uma fissura que permite a gente olhar lá para dentro e ver como tudo realmente funcionava. Através da história dele, a gente consegue fazer uma espécie de autópsia do Império. Bom, vamos então para o legado do Manuel Urbano e para o paradoxo final da vida dele. Apesar de todo o mérito de ser um cara indispensável para a expansão do Brasil, o Império, preso nos seus preconceitos de sempre, negou a ele o posto militar de alferes. É isso mesmo. A burocracia do saber do papel se recusou a reconhecer oficialmente o homem que, na prática, já era o dono do rio. E o mais irônico de tudo é que essa negação oficial só reforça a verdadeira grandeza dele. Pensa bem, enquanto o Estado negava um símbolo de papel, o próprio Rio Puru já tinha condecorado ele com a soberania dos calos. A autoridade dele não vinha de um decreto, de um papel assinado. Vinha da competência que estava escrita na carne, do respeito conquistado ali na água. No fundo, o Império se curvava à habilidade dele, mesmo que se recusasse a admitir isso no papel. A história do Manuel Urbano, felizmente, foi resgatada. Mas ela deixa pra gente uma pergunta que é inevitável. A trajetória dele nos força a pensar em todas as outras vozes, todos os outros saberes que foram ousados e depois silenciados. Quantos outros Manuel Urbanos, quantos mestres dos rios, das florestas, que tiveram seus nomes apagados? Quantos deles a história ainda nos deve?